Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente pelo YouTube. Gente, sejam muito bem-vindos! Hoje vamos falar do tema que todo mundo tem dúvida e que está se aproximando. The Merge aí, atualização do Ethereum se aproximando, menos de um mês pra gente ter atualização. E eu trouxe o cara que vai falar sobre tudo isso pra gente, não tem ninguém melhor. Orlando, seja muito bem-vindo ao Tokenização. Flávia, foi sempre um prazer conversar com você. Super feliz de estar participando aqui. Eu acho que é aqui nesse podcast primeira vez, né? E com certeza vamos lá tirar todas as dúvidas do pessoal sobre The Merge, assim, é um assunto que particularmente já faz um pouco mais de um ano que a gente está acompanhando quase que semanalmente aqui na Mercúrios do tema. Então acho que a gente vai conseguir sanar e direcionar bem, né, tudo isso que está acontecendo para o que promete ser a maior atualização de cripto desse ano. Exatamente, todo mundo esperando, né? Daí, pô, todo mundo já tava esperando a atualização, aí foi adiada de novo. Uma galera veio reclamar, pô, tá sendo adiado várias vezes. Mas no final das contas, eu achei muito bom tudo isso acontecer, porque isso mostra que eles estavam querendo fazer um negócio seguro, né? Isso mostra aí que a atualização promete realmente entregar uma coisa muito boa, segura. Aí teve até influenciador que tava falando, pô, eu vou sair do Ethereum. Meu Deus, eu vou sair do Ethereum porque tá mudando aí o motor que o carro andando. E realmente é uma grande mudança, né? Mas promete ser um sucesso. Qual é a tua opinião sobre isso? Isso eu acho legal, né? Eu acho que, assim, até é legal a gente dar um passo atrás e entender tudo que está acontecendo no Ethereum. O Ethereum, desde dezembro de 2020, ele entrou numa fase nova, né? Que quase como se o Ethereum, até onde a gente conhecesse, até final de 2020, era um MVP, né? Um primeiro teste, uma primeira validação de toda a estrutura para a gente validar, por exemplo, vamos criar dApps como Uniswap, Aave, etc. E agora a gente tem dois grandes problemas que o Ethereum começou a olhar de forma muito clara, que a primeira era a estabilização da sua política monetária e eficiência do seu algoritmo de consenso, e que aí justamente é o que o Demerge vem resolvendo, aí depois a gente explica melhor como, e o segundo era sobre a questão da escalabilidade, o que principalmente, né, a gente vai ter outras duas fases posteriores a essa atualização do Demerge, que vai ser o DeSurg e o DeVerg, que vão focar exclusivamente em tornar a Ethereum uma estrutura mais escalável e mais robusta como um todo. Então, acho legal, né, a gente refletir isso. E uma coisa que eu sempre tenho ponderado é que a gente está num processo de evolução no Ethereum. As pessoas, elas costumam, né, adereçar, por exemplo, o Demerge a uma data específica. Por exemplo, hoje a gente sabe que realmente, provavelmente no dia 15 de setembro, a gente vai ter a atualização do Demerge, algo ali na madrugada do dia 15 ou no final do dia 14 aqui no Brasil. A gente sabe que, de fato, esse evento potencialmente vai acontecer. E muita gente acredita que o Demerge é isso. Mas, na verdade, não. O Demerge não é isso. O Demerge foi um evento, um processo que ele está acontecendo na Ethereum desde outubro de 2021, quando a gente começou a ter os primeiros testes, né, e as primeiras estruturas na Beacon Chain, que é a blockchain que vai rodar a partir de agora dentro do Ethereum, na rede Proof of Stake. Então, assim, quando as pessoas ficaram muito ansiosas com essa questão de atrasos e quando as pessoas ficam muito ansiosas hoje com a questão daquela dúvida, vai dar certo, vai dar errado, na minha visão são duas coisas que não faz tanto sentido assim. Por quais motivos? Porque não é como se a gente tivesse fazendo uma coisa agora e a gente vai descobrir se ela vai dar certo ou vai dar errado no momento que ela acontecer. Não, é como se a gente já tivesse construído toda a história e agora falta só a cereja do bolo. O dia 15 de setembro ele só vai ser a cereja do bolo de todo esse processo que dura aí um pouco mais, vai durar, né, quase um ano de testes e validações para essa atualização que é tão importante. Então, por isso que não me incomodou tanto os atrasos, até porque os efeitos do Emerge eles vão ser sentidos muito mais no longo prazo do que no curto prazo, e por isso também não me dá medo essa atualização em si, porque realmente é algo que passou por um processo muito extenso de validação. E deu tudo certo até agora, né? Não é uma coisa, como você disse, não é uma coisa às escuras, que ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos fazer essa mudança aqui e vamos ver o que vai dar. Não, já tá tudo bem formatadinho, né? Pô, demorou um pouco, atrasaram a atualização, que bom, né? Mas atrasaram aí por um bom motivo, para ter realmente uma atualização que vai sair a princípio perfeita. É claro, tudo pode dar algum erro, pode dar algum problema, né? Mas tudo caminha para ser realmente um sucesso. E aí eu queria falar com você, né? Tem várias mudanças aí que vão acontecer e uma das grandes dúvidas do pessoal é, pô, beleza,
Hoje é Proof of Work. Acho que a gente pode até explicar a diferença de Proof of Work e Proof of Stake, que eu acho legal, porque tem gente que não entende. Tá, o que vai mudar? E por que mudar de Proof of Work para Proof of Stake? Qual que é a finalidade dessa atualização, na verdade? Vai ser vantajosa? O que os investidores vão sentir? Aí, pô, a gente vai sentir algum impacto em relação a isso? Ou nada vai mudar? Qual que é a tua visão? Legal. Então acho que vamos dar um passo e explicar, né, o Proof of Work e o Proof of Stake. O que são esses dois nomes ali que às vezes vai assustar as pessoas, né? Basicamente eles são o que a gente conhece como algoritmos de consenso, né? Percebam que os dois começam com Proof of, então eu estou provando algo de alguma forma. Como que nasce essa ideia, né, de algoritmo de consenso e também de prova de estrutura? Ela nasceu lá no início da internet, quando a gente tinha os primeiros e-mails, e a gente começou a ter um problema muito grave, que era os spams, porque era realmente muito, muito fácil, muito simples mandar e-mail. E a gente começou no início da internet, ali década de 90, a ter vários e vários problemas com spam. E aí, como a gente resolveu esses problemas do e-mail? A gente sempre falou, olha, beleza, máquina, toda vez que você quiser mandar um e-mail, você também tem que fazer uma prova de trabalho para testar que você de fato, né, tá despendendo pelo menos o mínimo para que você faça aquele e-mail. E isso tornou, né, a atividade de spams bem menos atrativa e reduziu significativamente, e foi aí talvez uma das bases para manter a funcionalidade do e-mail. Então, a ideia, né, de Proof of Work, ela nasce justamente dessa época. E como que ela foi aplicada no Bitcoin? Basicamente, quando a gente pensou, vamos criar uma rede descentralizada, a gente precisa de construir o consenso entre todas as partes dessa rede. Então, como eu vou criar uma rede que eu posso opinar, a Flávia pode opinar, você que está assistindo pode opinar, todo mundo no mundo, teoricamente, pode opinar, validar, verificar tudo que acontece, por exemplo, numa blockchain pública como o Bitcoin ou Ethereum, sendo que a gente dificilmente entrará em um consenso. A gente precisa justamente de um algoritmo de consenso. Então, Proof of Work, no caso, ele serve justamente para isso. É a regra do jogo dentro, por exemplo, da blockchain do Bitcoin, que faz com que um bloco de transações seja validado e seja testado, né? No caso do Bitcoin, através de um poder computacional extremamente extenso, né? Pelo algoritmo SHA-256. No caso do Ethereum, hoje é feito de uma forma muito similar, através do ethash, né, que é a estrutura de hash da Ethereum. Então, hoje, como todo o processo de validação ali das transações, operações de Ethereum é feito, você tem ali um bloco, esse bloco ele precisa ser validado, os computadores, né, ficam processando dados, né, chutando números aleatórios conhecidos como nonce, e quando eles encontram ali um número ali que valide aquele bloco, aquele conjunto, eles ganham uma recompensa em Ether, e assim é feito a validação desse ativo. Qual que é o problema? O problema é que essa estrutura do Proof of Work sempre é uma competição entre todas as partes. Então, cada novo bloco, eu não estou gastando a energia só da pessoa que vai encontrar a resposta daquele bloco e garantir aquele bloco, mas eu estou gastando a energia de todo o conjunto de pessoas, até porque é isso que gera aquela segurança. Então, quando eu tenho um vencedor, por exemplo, quando eu, Orlando, valido um bloco, não significa que só é a energia do meu computador e do meu processo que foi empregado naquele bloco, mas Os significa computadores que... estão ali trabalhando para tentar resolver esse cálculo complexo, né? Exatamente. E aí quem resolve ali, beleza, vai levar, né? Mas o E aí, resto também gastou energia, gastou tempo ali para fazer esse perfeito. E aí, qual que foi a grande questão e a grande discussão que o Vitalik, né, que foi um dos idealizadores da ideia do Proof of Stake para a rede da Ethereum, levantou? Foi, olha, eu não acho esse processo eficiente do ponto de vista computacional. A gente poderia criar uma estrutura mais eficiente. E aí entra a proposta do Proof of Stake. O que é o Proof of Stake? Então, no Proof of Work, eu brinquei que é quase como se fosse uma corrida. Imagina que a gente está ali, uma corrida é uma corrida do quê? De quem fala mais rápido. Então, imagina que a gente vai cada vez mais enchendo uma sala de pessoas e essas pessoas precisam ficar chutando números até que alguém ache o número que é verdadeiro. Então, eu viro, eu centro, vamos supor que a gente está, sei lá, eu gosto muito da analogia que um dos meus sócios, o Danilo, ele fala isso, né? Que ele fala, imagina que eu tô aqui no Maracanã e aí encho o Maracanã inteiro e eu viro e falo, galera, eu vou dar 100 mil reais para quem pensar no número que eu tô pensando. O meu número que eu tô pensando é de 1 ao 1.000.000. E aí todas as pessoas no Maracanã começam a chutar juntas até que uma, naturalmente, vai acertar. Se acertou muito rápido, eu vou aumentando cada vez mais o meu número e de forma assim que funciona talvez o Proof of Work. O Proof of Stake ele é curioso, porque ele funciona de uma forma diferente. Como que o Proof of Stake funciona? Vamos voltar àquela analogia do Maracanã, né? Todas aquelas pessoas. No Proof of Work, todo mundo tá falando ao mesmo tempo.
No Proof of Stake, o que a gente poderia fazer? A gente poderia olhar para cada uma daquelas pessoas e falar, pessoal, cada um de vocês vai depositar aqui uma fichinha. E aí a gente teria um jarro cheio de fichas, né? Que cada uma das fichas representaria ali uma das pessoas que estavam no Maracanã. E aí eu viro e falo, ó, galera, eu vou colocar minha mão aqui e vou tirar uma ficha. Encontrei, por exemplo, a ficha da Flávia. E aí eu viro pra Flávia e falo, Flávia, ó, eu quero que você venha aqui na frente e resolva esse problema aqui pra mim. Problema naturalmente bem mais simples, né, do que eu precisaria para encontrar uma pessoa em meio a todas aquelas que resolvam. E no momento que a Flávia resolve, ela vira para todo mundo e fala, ó, a resposta desse problema é X, e aí, se as pessoas concordarem, né, a gente continua funcionando. Caso, eventualmente, as pessoas discordem da Flávia, o que acontece é que a Flávia perde a ficha dela, que é o que a gente chama de slashing no Proof of Stake. E é assim Sim. que funciona, essa é a diferença, né? Então, enquanto o Proof of Work é uma corrida de todos contra todos, no Proof of Stake, você faz que as pessoas elas travem capital, né? No caso, elas travariam Ether, que seria o equivalente às nossas fichinhas do jarro, e você vai sorteando a partir da quantidade de capital dessas pessoas e delegando para essa pessoa validar. E aí você precisa que a maioria, o restante das pessoas concorde com aquela validação, e caso elas não concordem, naturalmente quem validou de forma incorreta sofre o que a gente conhece como slashing. Então essa é a diferença essencial entre a estrutura do Proof of Work para o Proof of Stake. E aí, pensando em vantagens e desvantagens, o Proof of Work é a estrutura mais antiga em blockchain. Toda vez que a gente pensa em algoritmo de consenso, a gente tem essa estrutura, mas ela é uma estrutura que, naturalmente, ela tem uma eficiência computacional menor do que a eficiência computacional do Proof of Stake. Não vou entrar em mérito de energia, porque realmente a energia do Bitcoin ela é muito limpa, ela é realmente, em sua grande maioria, hoje quase 60% renovável e muito eficiente, diga-se de passagem. Eu já conheci algumas plantas de mineração e assim, é impressionante como os caras investem em criar uma energia renovável, normalmente porque o CAPEX é mais barato, e ser extremamente eficiente, porque isso é o que faz, né, a margem do negócio deles. Mas no caso do Proof of Stake, a gente está falando, por exemplo, de uma estrutura que hoje tende a reduzir em 99,5% o consumo de poder computacional da rede da Ethereum. E com isso vem alguns benefícios. Entre o principal, na minha visão, é a redução do poder ou da pressão de venda que existe no ativo Ether. Por quê? Porque hoje, a pessoa que está minerando Ether, ela precisa vender parte dos seus Ethers para pagar o seu custo energético, porque naturalmente é uma atividade que ela é menos eficiente do ponto de vista de poder computacional. Quando a gente olha para o Ether em Proof of Stake, para eu manter uma operação inteira, um node inteiro de Ether, eu teria que gastar ali apenas $125. Então, eu naturalmente reduz essa pressão de venda. A contrapartida do Proof of Stake, que assim é uma crítica válida, é um sistema que ele foi menos validado do que o de Proof of Work. Então a gente ainda não sabe se tem alguma falha ali na teoria dos jogos, em todas as estruturas por trás do Proof of Stake, que pode ser naturalmente violada no futuro e evidenciar que a gente tem algum problema. Essa é o contraponto, né? Mas a vantagem, naturalmente, você reduz pressão de venda, você cria um sistema mais eco-friendly, você cria um sistema mais eficiente, você também dá uma utilidade a mais para o token, né? E constrói um alinhamento maior com o token holder, então você vai construindo alguma série de benefícios, e a Ethereum está topando esse risco ao fazer o demerge. Porque aí qualquer pessoa, né? Eu, você, qualquer pessoa que está acompanhando a gente, pode participar do Proof of Stake, né? Pode fazer isso. Essa questão de travar os 32 Ethers, né? Que teve aí para atualização. Para eu ser um validador, né? Eu tenho que travar 32, não é necessário. Isso é uma dúvida que fica entre as pessoas. Legal. A regra, a Ethereum, ela não decidiu para um modelo de Proof of Stake com delegação, né? Que é o caso da maioria das blockchains que a gente conhece, como por exemplo a Cardano, que eu acho que é a mais famosa quando a gente pensa em staking. No caso da Ethereum, para você fazer o staking propriamente dito, você precisa, teoricamente, ter os 32 Ethers para você fazer esse processo. Se eu quero rodar um node, eu, Orlando, viro, quero rodar meu próprio node na minha máquina, para ser um validador, né? No meu computador para ser um validador. Eu preciso de 32 Ethers. Mas hoje a gente construiu toda uma indústria por trás dessa estrutura, que é a indústria de staking de Ether. A gente tem ali hoje players muito bem conceituados e muito competentes, como a Figment, como a Block Demon, que permitem, né, o acesso a essa estrutura de staking para as pessoas, de modo geral, que não querem ter essa complexidade, e também
hoje são base para serviços como a Lido Finance, que permite que você faça staking de forma fracionada. Então, você não precisa necessariamente ter 32 Ethers. Então, para a Uhum. pessoa, ó, Junta um pouquinho de cada um sim, e daí quem depois divide constrói o o resultado. Node. Aham. Exato. Então, para quem hoje fala, pô, gostaria muito de fazer staking de Ether. Você tem alternativas sim. Você pode fazer de forma descentralizada, através de um protocolo como a Lido Finance ou a Rocket Pool. Assim como você pode também fazer de forma centralizada por hoje as principais exchanges do mercado. Hoje, Coinbase, Kraken, Binance, todas elas oferecem também essa opção para o cliente. Um ponto importante que a gente precisa lembrar é que depois do demerge, você ainda não conseguirá sacar seus Ethers. Vai ter uma atualização do pós-merge, que provavelmente vai acontecer cerca de 6 meses depois do dia 15 de setembro, que aí sim permitirá o saque de Ethers. E aí a estrutura de staking de Ether muda um pouco, e aí você vai conseguir sacar normalmente a cada 15 em 15 dias, provavelmente pelo que está sendo proposto atualmente na a forma que está rolando o staking de Ether. Legal, sensacional, Orlando. Mas aí eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente tá falando assim, pô, legal, entendi que é Proof of Work, entendi que é Proof of Stake, vi vantagem no Proof of Stake, mas eu só sou um investidor, né? Eu só tô aqui comprando Ethereum. Qual vai ser o impacto pra mim? Porque se eu acredito, essa é uma das maiores dúvidas, assim, tá, e aí? Porque já teve um monte de gente falando assim, pô, ali a taxa para transferir, porque a gente sabe que no boom do mercado, para você transferir Ether tava uma fortuna, né? Então, assim, vai ter alguma vantagem em relação a isso? Não vai, porque já existiram um monte de boatos em relação a isso e outras vantagens, né? Então, assim, eu acho que é legal a gente destacar, pô, isso aqui vai ser vantajoso para o investidor. Para o investidor não vai mudar nada. Sim, o que vem por aí? Legal, legal. Infelizmente, né, existe muita desinformação Uhum. em relação às atualizações do Ethereum, até porque acaba que uma parte da comunicação do time é um pouco mais técnica, né, e fica um pouco mais difícil para as pessoas compreenderem, mas de modo geral, o que na prática muda com o The Merge? Para o investidor, para você que tem Ether ali na corretora ou na sua wallet, né? Eu vou precisar fazer alguma coisa, vai surgir um token Ether novo? Não, nada disso. Vai Uhum. ser mais um dia como qualquer outro, sendo bem sincero. E Provavelmente cuidado, né? Desculpa te cortar, Orlando. Cuidado, gente, porque agora vai existir um monte de golpe em relação a isso. Até teve, acho que foi o Criptofácil, não sei qual o site de notícia, esse dia estava divulgando aí, ó, os cuidados com os golpes que vão ter em relação à atualização, né? Exatamente. Então, pessoal, primeira coisa, não, você não tem que mandar seu Ether para lugar nenhum e nem fazer nada com ele. Provavelmente a única coisa que você vai perceber no dia da atualização vai ser que talvez uma outra corretora vai entrar em manutenção por 15, 20 minutos, só porque como há essas mudanças, essas atualizações, é normal, é natural que as corretoras passem nisso só para, enfim, ajustar, testar. Então, o máximo que vai acontecer, sei lá, é que você não vai conseguir sacar ali seus ativos por algumas horas, assim, é o pior do cenário. Se você está na sua wallet, seja hard wallet, soft wallet, não vai acontecer absolutamente nada, tá? Você vai continuar interagindo com a Ethereum da forma que ela foi feita, assim como todos os tokens do ecossistema da Ethereum. Então, para o investidor ali que está habituado, não vai acontecer nada. Legal. Quem que vai perceber algumas mudanças de Ether, né? E quais são essas mudanças que a gente vai perceber? Primeira pessoa que vai perceber essa mudança, quem faz staking de Ether. Quem faz staking, provavelmente você vai ver as taxas de staking de Ethers, os famosos APIs, se Uhum. elevarem. Hoje, quem faz staking de Ether ganha entre 4,5% a 4% ao ano em Ether. Provavelmente depois da atualização a gente deve ver isso subir ali para casa de 5, 6% e em um eventual bull market com a rede mais ativa, a gente pode ver inclusive essa taxa bater ali os 10% ao ano. Por que isso vai acontecer? Porque o minerador, o validador de Ether, hoje ele recebe as taxas da rede, as taxas que a gente paga das transações. Apesar da gente ter o IP 1559, desde agosto de 2020, que queima cerca de 80% das taxas, 20%, que aí já é um valor relativamente considerável, ainda é destinado como recompensa. E vai ser naturalmente destinado agora para quem faz o staking de Ether. Então, quem faz staking de Ether vai ter ali um benefício, vai ganhar um pouquinho a mais. Outra coisa,
Para quem ali roda aí naturalmente o seu nó de Ethereum, aí sim você tem que fazer todas as tratativas de atualização, porque né, vai ser uma nova estrutura na rede. E para quem minera Ether, de fato você vai perceber que seu node não vai conseguir mais minerar Ether, vai travar, por quê? Porque vai se tornar extremamente difícil minerar Ether, justamente por conta dessa atualização, por conta dessa migração. Esses vão ser os três, vamos dizer assim, eventos mais claros do ponto de vista prático. Outro evento que E aí pode me pergunta uma acontecer. coisa, te Ah, cortando. Falando dos mineradores mesmo, o que, que vai acontecer? Porque eu já ouvi boato, os mineradores eles vão migrar, né? E vão pro Ethereum Classic, enfim, sei lá, vão migrar. E aí talvez dê um boom em outra cripto. Qual que é a sua opinião em relação a isso? legal, legal. A gente recentemente esteve em duas das maiores conferências de cripto do mundo, a Permissionless e a Consensus. E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de falar com founders e C-level de duas das maiores empresas de mineração dos Estados Unidos. Inclusive, um deles eu sou super próximo, né? Acabou virando um pouco amigo meu mesmo. Eu tive essa curiosidade, né, de chegar neles e perguntar: e aí, o que vai acontecer, né? Como que vai acontecer? Como vai ser essa estrutura? E até perguntar para outras pessoas mais ali que estão dentro do mercado ali nessas conferências. Uma coisa que eu escutei que foi muito clara foi, primeiro, os grandes mineradores eles já ganharam o dinheiro que eles tinham que ganhar com Ether em mineração. Então essa ideia, o minerador tá saindo chateado, vai sair no prejuízo, nada disso. A grande maioria dos minings de Ether, como o último ciclo foi um ciclo muito bom, foi um ciclo com taxas muito elevadas, já bateu seu break-even e já está no lucro e vai ficar na rede extraindo ali até o último centavo da rede. O que Uhum, tende a acontecer com as máquinas pelas pessoas que eu conversei? Uma parte delas me falou muito sobre validar outras estruturas de roll-ups dentro da rede do Ethereum, que eu achei extremamente curioso. Então, depois né, do Demerge, a próxima fase, o próximo foco do Ethereum vai ser em escalabilidade, e nisso tende a surgir muitas soluções de roll-ups, especialmente com o crescimento da Polygon, da sim. Starknet e da ZK Sync. Todas elas precisam de um poder computacional significativo, numa estrutura relativamente parecida com o que é feito hoje a mineração de Ethereum. Eu escutei Uhum, muita gente com planos para migrar para essa estrutura, outras pessoas ali com planos de vender os equipamentos, porque são equipamentos ali relativamente menos específicos quando você compara ao de Bitcoin, então seria viável, né, de você fazer a venda. E ali escutei bem menos pessoas falando sobre migrar para outras moedas. Por quê? Porque a mineração em larga escala, em atividade industrial, ela precisa de liquidez e ela precisa de estabilidade na uhum, rede. E hoje os ativos que são compatíveis com Ethash são muito pequenos. Então, eu não acredito que a gente vai ter uma grande migração de hash rate para outras cadeias, assim, não tipo toda a migração, toda a hash rate da Ethereum vai ser destinada para essas cadeias. Talvez vai ser destinado uma parte pequena, residual. E aí eu tô uhum. vendo muito né, essa pressão de compra nessas cadeias. E, cara, para mim não faz sentido. Por exemplo, a valorização que eu tô vendo em cases como Ethereum Classic, eu não vejo nenhum sentido. Por quê? Sim. Porque hash rate não significa o valor daquela blockchain. É quase como se você tivesse ali aumentando muito a segurança de um cofre que ele não tem nada. Uhum, Então, o que adianta eu aumentar a segurança em volta a um cofre que não tem nada, não faz necessariamente que aquele cofre tenha alguma coisa. E é exatamente isso que eu vejo, por exemplo, na Ethereum Classic. Ela não tem um ecossistema desenvolvido, ela não tem desenvolvedores, ela é uma rede abandonada e que, beleza, ela vai aumentar a segurança dela, mas isso não atrai aplicação, isso não atrai nada nesse aspecto. Então, para mim, é um ponto que é negativo. E aí, e tem pior que ainda, cuidar, tem o tem que cuidar, porque a quê? galera cria essa expectativa. Eu vou Sim. comprar, vai dar um boom aqui. Talvez até dê uma oscilação ali de preço por ter mais gente querendo comprar ali, achando que vai dar um boom. Mas no Mas pode ser muito final a mais no decisão hype é. muito mais no hype do que uma coisa bem fundamentada. E pior ainda, eu também tenho visto muito falar sobre o Ethereum Proof of Work, né, ou ETHW. Esse daí, cara, pra mim ainda faz menos sentido. Por quê? Todo esse rumor começou com o Justin Sun, que é um dos fundadores da Tron e da Poloniex, que ele falou, olha, reservei $1 milhão em Ether para manter a rede do Ethereum em Proof of Work. Ali algumas exchanges né, se manifestaram, queriam suportar essa estrutura. Eu lembro que a BitMEX comentou alguma coisa desse aspecto. Eu lembro também que o Antpool, né, que é um dos pools de mineração de Ethereum, comentou algo nesse sentido. Mas, para mim, isso ficou pouco importante comparado às estruturas internas da Ethereum. Porque o que acontece?
Em outros forks históricos, por exemplo, do Bitcoin com Bitcoin Cash, todo o valor que existia naquela blockchain estava contido em si. Em que sentido? Se eu fizesse realmente o fork do Bitcoin, quando eu fiz o fork do Bitcoin, Bitcoin e Bitcoin Cash, todo mundo que tinha Bitcoin também tinha Bitcoin Cash de igual valor, de igual estrutura, e aí naturalmente só dependia ali de hash rate, de utilidade que estava sendo feito, e era uma rede relativamente fácil de você suportar. No Bitcoin caso Cash da nunca mais. mas no caso do Bitcoin Cash morreu, né? O fork não deu certo. Mas no caso do Ethereum Proof of Work, ele ainda é um pouquinho mais grave. Porque dentro do ecossistema de Ethereum hoje, a gente tem inúmeros tokens e inúmeros ativos que o valor deles não estão na blockchain, mas estão Uhum. fora da blockchain. Por exemplo, stablecoins. Stablecoins, eles são apenas uma representação de um valor que está em contas bancárias fora da blockchain. Outro exemplo, ativos sintéticos. WBitcoin. WBitcoin é apenas uma representação de smart contract de um ativo que está ali fora da blockchain do Ethereum e está na blockchain do Bitcoin. Quando a gente duplica a blockchain do Ethereum, né, fazendo esse fork do Ethereum Proof of Work, a gente não vai duplicar esses valores. Porque, por exemplo, a Circle ou a Tether não vão chegar e falar, olha, vamos colocar aqui mais 30 bilhões de dólares em capital para manter, né, o pegging desse capital ali que está sendo criado na Ethereum Proof of Work. O Uhum. mesmo vale ali para, por exemplo, as entidades responsáveis pela administração do WBTC. E aí, Sim. isso, para mim, já começa a ter um ecossistema falho, né? Que a gente vai. A Circle e o Tether já se manifestaram, diga-se de passagem, que vão apoiar apenas a Ethereum Proof of Stake. Então, ali a gente já estaria falando de um rombo ali na casa de 65 Algo, bilhões de dólares. algo negócio, assim, aquela coisa fadada dá errado se tiver. Sim, sim. E junto com isso, o outro problema é que também as aplicações bases da Ethereum de infraestrutura também já falaram que não vão suportar a Ethereum Proof of Work. A Chainlink Uhum. já se manifestou afirmando que eles não vão suportar essa blockchain, que a única blockchain que eles vão suportar da Ethereum é Ethereum Proof of Stake. E aí é interessante olhar, por exemplo, que se você pensar numa aplicação como uma Aave, que é uma das maiores aplicações hoje do ecossistema da Ethereum, ela não funciona sem o suporte da Chainlink. Ou seja, também isso não é viável. Então, para quem está com medo do Ethereum Proof of Work, fiquem tranquilos, realmente não faz sentido. E eu também reforço que se você estiver investindo em blockchains apenas porque elas vão ganhar hash rate depois da atualização do Demerge, né, essa hash rate residual da Ethereum, também assim não faz tanto sentido do ponto de vista fundamentalista. É importantíssimo você falar isso, porque tem muita gente criando expectativa em torno de toda essa mudança, né? E fica no que tá dando certo, né? Fica ali, fica no Ethereum, vai ter essa mudança, legal, eu vou acompanhar aí essa mudança, né? Olha quanto tá sendo trabalhado para essa mudança dar certo. Não quero inventar, né? Não quero encontrar um novo Ethereum. Deixa aí, esse é o Ethereum, esse que tá dando certo. E até Não quero. mesmo o ecossistema do Ethereum vão ter ativos que vão se beneficiar muito dessa atualização. Então, por exemplo, a Lido Finance, que é um protocolo focado em staking, à medida que vai se expandir a necessidade de staking nesse mercado, ela tende ali a, por exemplo, ser um dos grandes beneficiados do Demerge. A Aave, que tem hoje, ela suporta, né, o STET, que é o principal token de liquid staking da Ethereum, que tende a crescer bastante, é outro protocolo que tende a se beneficiar. A Polygon, que a partir do momento que ocorreu o demerge, o próximo foco da Ethereum vai ser em escalabilidade, vai ser no DeSurg, tende a se beneficiar muito dessa atualização. Então, assim, existem tokens no próprio ecossistema da Ethereum que vão se beneficiar muito mais dessa atualização do que redes ali paralelas que vão receber hash rate residual pós o demerge. E aí, voltamos ao assunto dos investidores. O que, que a galera vai sentir? Então, pô, eu tenho ali Ether na minha conta. Tenho ali, tenho na minha carteira, Ether. O que, que eu vou sentir? Se eu transferir Ether para outra carteira, eu vou sentir alguma coisa? Não. Sim? Não, você não vai sentir nada. Realmente, para o É só um investidor, para o boato. usuário, vou dizer assim, para o usuário comum da rede do Ethereum, o cara que não está rodando um node, que não está fazendo processo de validação, que não está fazendo staking, ele não vai sentir nada. Uhum. As taxas também não irão ser alteradas, né? Muita gente tem essa ideia, o Demerge vai mudar a taxa porque vai mudar para o Proof of Stake, porque o Proof of Stake é mais escalável. Não. O que muda a taxa é Grande capacidade, né, de... boato que rolou no mercado, né? Que muita Não, gente estava vendendo taxa. Não.
Não vai mudar a taxa. O que vai mudar a taxa vai ser o próximo roadmap do Ethereum, the Surge, que aí a gente vai falar muito sobre rollups, a gente vai ter, por exemplo, atualizações extremamente importantes que vão mudar a estrutura de bloco, como o IP 4488, o IP 4484, como o Dunkin Shardings, e isso vai mudar muito o patamar de taxas da rede da Ethereum. Agora, o Demerge não vai mudar absolutamente nada em termos de taxa, isso é bem importante, né, de ser frisado. Não construam expectativa ou tenham visão que vai ser alterado, porque não vai ser alterado. A gente está alterando o algoritmo de consenso na Ethereum. A mudança que o Demerge está fazendo é muito mais na estrutura do token Ether, gerando mais utilidade para ele, com a questão de staking, construindo uma blockchain mais eficiente e também construindo uma blockchain teoricamente mais segura e mais resistente a ataques de 51% e de 66% agora no caso das estruturas de staking. Então, no fundo, esses que serão os principais impactos do Merge. Quando a gente falar em termos de preço, também acho que é legal, né? Alinhar a expectativa com as pessoas. Provavelmente a gente vai ver uma especulação maior nessas próximas semanas. A gente já tá vendo isso. O mercado de futuros. Aí no último mês, 100% sim. mais. O mercado de futuros e o mercado de opções ele tá bem alta na Ethereum. A Ethereum tá com contratos futuros em abertos em opções de forma superior ao Bitcoin, né? Pensando que hoje o Ethereum tem metade do valor de mercado do Bitcoin, então é um número bem expressivo, é um dado bem interessante. Bateu o all-time high de contratos futuros em abertos na Binance nos últimos 8 meses. Então, realmente, assim, há um posicionamento principalmente institucional especulando a questão do demerge, mas eu acredito que a gente pode ver até, inclusive, uma pequena correção, um pequeno desânimo do mercado pós-atualização, porque, no fundo, né, ela muda realmente o tokenomics, ela muda muito o fundamento do Ether, mas é um fundamento que a gente vai ser sentido muito mais quando a gente voltar a ter um ciclo de alta, porque aí quando a gente voltar a ter um ciclo de alta, que aí sim a gente vai ver uma elevação muito maior na taxa de API, que aí sim a gente vai ver, por exemplo, o triple halving causado pelo demerge, né, que ao invés de pagar recompensas hoje para mineradores e validadores, vai ser apenas para validadores, acontecer impactar, a gente vai sair de uma taxa de inflação de Ethereum de hoje na casa de 3% para 0,5%. Então, isso, de fato, a gente vai sentir esse impacto, até mesmo o Ethereum se tornando deflacionário, principalmente quando a gente entrar num ciclo mais de alta do mercado. Então, sim, Demerge muda o fundamento do Ethereum? Muda muito a dinâmica do token, mas a gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente quando chega perto de uma atualização que todo mundo já sabe a data, você começa a ter uma onda de especulação e também você tem uma onda de frustração normalmente pós ali aquela atualização. Tô falando para comprar, para vender? Não tô falando nada disso. Tô explicando o que aconteceu no passado de outras atualizações. É importante a gente estar ciente e também entender o prazo de investimento que a gente está fazendo ali, naturalmente, em cada uma das posições que a gente está tomando, dado que é a nossa responsabilidade nesse aspecto. Eu trago, gente, o exemplo mais claro possível. Olha só, dentro de casa, né? Meu pai é muito mercado tradicional, mas tá aí, fica olhando pra cripto. Esses tempos eu falei, pai, compra Ethereum. Tá, nossa, caiu pra caramba, hora de você comprar Ethereum. Aí ele chegou, sei lá, uma semana, 2 semanas atrás pra mim e falou: Ô filha, vai ter atualização do Ethereum, né? Nem sabe como vai ser. Vai ter que atualização do Ethereum, né? Você acha que eu devo comprar agora? Já começou aquele meu medo de perder a oportunidade. Meu Deus, vou comprar, vou comprar. Então a gente pode ver realmente mais gente querendo especular. Não dá para esquecer que o Ethereum já subiu 100% aí no último mês, né? Então, claramente a gente vai ver gente que comprou lá atrás querendo realizar lucro. E a famosa frase, compre no boato, venda no fato. Então vai ter gente que vai comprar ali, já comprou e vai vender ali na hora da atualização, vai realizar lucro na hora da atualização. Então, ter o pé no chão é sempre importante, saber o que você está fazendo, ter uma estratégia definida. Ai, meu Deus, mas eu não entrei, né? Perdi o movimento. Calma, tenha a tua estratégia definida. Tá olhando aí para o longo prazo? Aí também DCAzinho, né? Uma compra semanal, uma compra mensal, diária, enfim, cada um sabe como faz, né? É uma boa. É só não se desesperar com a volatilidade que pode ter perto aí da atualização. É isso. É manter o pé E no ela vai chão. existir, porque é um dos maiores. Talvez essa atualização é a atualização mais importante do ano. Então, vai existir volatilidade, Esperada, vai né? existir notícia, vai existir
live, vai existir mídia, tudo isso vai existir, tudo isso acaba influenciando o sentimento das pessoas e, por consequência, o preço. A gente só vai ter que também saber lidar com isso. Do ponto de vista fundamentalista, uma atualização incrível. Impacta Uhum. muito o tokenomics da Ethereum, aumenta a utilidade do token, o token vai ser mais sensível quando a rede começar a ser mais usada, quando a rede tiver elevações de taxa. Mas a gente não vai sentir isso agora, no momento que a gente está vivendo, que é o momento de bear market, é o momento que as taxas das redes, de modo geral, estão bem mais apáticas do que, por exemplo, há 6 meses atrás. Com certeza. E aí você falou uma coisa bem importante, que também é outra questão aí que o pessoal tem dúvida, que é a questão de, você falou do Ethereum ficar deflacionário, né? Então, em alguns momentos, né, não é, pô, que nem o Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin ali são 21 milhões de unidades, o Ethereum não tem isso, né? O Ethereum não tem ali, ó, vai chegar em tanto e acabou, quem tem, tem, quem não tem, não tem. Então, assim, é um pouco diferente. Em que momento que ele se torna deflacionário? Legal. Então, hoje o Ethereum, ele já se tornou deflacionário em alguns momentos da história, mesmo antes do Proof of Stake, né, que vai reduzir significativamente a taxa de emissão, por conta justamente de momentos de pico de usabilidade da rede. Por exemplo, quando foi lançado as terras do Other Side, do projeto Bored Ape, a gente viu, né, o Ethereum se tornando deflacionário naquele momento, foi um momento curioso. Mas o que que acontece, né? O Bitcoin, ele tem uma política monetária bem específica, travada em 21 milhões de unidades, e tem ali suas taxas de inflações também bem definidas até 2136, né? Entre 2136 e 2140. Hoje, o Ethereum, depois do demerge, ele vai ter uma taxa de inflação menor do que a do Bitcoin. O Bitcoin hoje emite ali 6,25 Bitcoins por bloco, né, a cada 10 minutos. O Ethereum vai ter uma taxa de inflação menor do que o Bitcoin. Quando a gente olhar o supply de Bitcoin vai crescer em um ritmo mais acelerado do que o supply de Ethereum depois do demerge. Pelo menos nesse patamar de halving que a gente está agora. Mas, no caso do Ethereum, como a Flávia comentou, a quantidade, né, a gente não tem um hard cap, um ponto que a gente para do Ethereum. O que a gente vai ter depois do demerge? Uma previsibilidade muito clara de taxa de emissão do Ethereum, que sempre vai flutuar ali entre 0,3% e 0,4% ao ano, até mais ou menos 1,5% ao ano, dependendo da quantidade de Ether em staking. E aí, ele ainda vai ter um fator, né, que é o fator de burn, causado ali pelas atividades da rede, que esse sim, se a gente tiver uma atividade um pouco mais intensa, normalmente, se a taxa estiver ali acima de 30 gigaway, né, que seria ali o número que começa a gerar esse efeito deflacionário, né, que aí seria o caso de que existirão mais Ethers sendo queimados e retirados ao mercado do que Ethers de fato sendo criados. Então, seria justamente esse o Aí efeito entra a lei deflacionário que da as oferta pessoas e estão falando. demanda. Sim, no caso nem da oferta e demanda, né? Aí seria realmente pagamento de taxa versus quantidade de Ether staking. Seria isso. Aí, além disso, você vai ter um efeito oferta e demanda, que é, beleza, eu vou ter um ativo que tem menos Ether sendo gerados, naturalmente, pela estrutura de Proof of Stake, e quando a rede estiver com muita atividade, eu ainda vou ter um custo de oportunidade muito interessante para ter Ether, porque provavelmente ele vai estar pagando uma alta taxa de staking, e aí eu vou poder, por exemplo, travar meu Ether, e aí isso vai gerando ali naturalmente um choque maior de oferta de Ether no mercado, e por consequência pode impactar positivamente o preço. Então esse é o efeito que quando o pessoal fala, né, de triple halving, quando a galera fala de Ethereum deflacionário, é justamente isso que está sendo referido. Uhum. Bom demais. Manter o pé no chão, né, gente? Observar a atualização, manter o pé no chão. O que pra você é o mais importante? Tem alguma coisa que a gente não abordou, assim, que você fala assim, cara, isso é muito importante, as pessoas precisam ficar atentas a isso. Olha, eu acho que o mais importante é entender que tudo que está acontecendo no Ethereum é um processo que iniciou em 2020 e que ainda não foi finalizado. Uma palestra que saiu recentemente do Vitalik, que foi excelente, foi o fechamento da Ethereum Conference Paris, que é a maior conferência de Ether da Europa, né? Foi realizada em julho desse ano. E nela ele falou que uma frase que para mim me marcou muito. A diferença dos Bitcoiners é que eles acreditam que o Bitcoin está pronto 100%. A diferença das pessoas que estão hoje desenvolvendo Ethereum é que elas acreditam que o Ethereum está pronta 40%. E assim, naturalmente ele deu uma alfinetada
pessoal Uhum. maximalista, e é óbvio, o cara é o Sim. co-founder, né? E ali um dos principais nomes da Ethereum, então saibam naturalmente quando eu falo essa frase, né, os vieses que ela tem, mas ele falou uma coisa que eu acho muito legal, que é a maturidade, na minha visão, dos desenvolvedores da Ethereum e da comunidade da Ethereum de entender que o Ether, ele é uma coisa que ele ainda está em construção e ainda está em desenvolvimento. E para Uhum. mim isso vale para todo o universo de cripto. O universo de cripto, uma das grandes belezas dele é que ele é um universo baseado em tecnologia e baseado no código open source. Isso significa que a gente sempre estará evoluindo os ativos desse mercado. Eu acredito Eu que o gosto do que o Bitcoin. Escudeiro fala, que o mercado cripto é um grande laboratório. Então tem muitas coisas Sim, que estão sendo testadas o tempo inteiro. Algumas vão dar certo, outras não vão. Né? A questão de comparar Bitcoin e Ethereum. Eu também não gosto de comparar Bitcoin com Ethereum, porque a proposta de uma é uma, a proposta de outra é outra. Né? sim, Mas assim, até a várias coisas quantidade de estão mudança. várias coisas estão sendo testadas. Eu achei super legal essa frase que você falou, porque eu não tinha escutado, assim. E realmente, assim, você vê, isso é uma das coisas quando você faz uma análise fundamentalista de algum projeto, você precisa analisar, né, o que já teve de atualização, o que eles estão propondo, quais as melhorias, o que eles estão buscando, porque isso é muito importante para você ver realmente o potencial de crescimento daquele projeto. Porque aquele projeto que está só olhando para, pô, dinheiro, vamos ganhar aqui, né, quanto que vai subir, cara, é o projeto que você cai fora. Né? Ele está olhando realmente para construir, para ser algo com muita usabilidade. E aí tem um potencial. Né? O lucro, o dinheiro que você vai ganhar sendo investidor é uma consequência disso. Né? Mas existem grandes pessoas trabalhando para construir uma coisa boa, uma coisa que realmente vai ter mais usabilidade. Perfeito. E aí, nisso, para mim, acho que esse é o grande ponto da Ethereum. A Ethereum, quando ela faz o The Merge, ela dá um grande passo, ela dá um grande passo. Mas não existirão soluções nem balas de prata na história da, do mercado cripto. E a gente tem que ter essa noção que a gente vai Uhum. passar ainda por um processo longo. Então, depois do The Merge, a Ethereum vai entrar no The Surg, depois do The Surg, do The Verg, e assim sucessivamente. Então, ótimo. E para mim, eu fico feliz. Na minha visão, como analista, né, eu prefiro muito mais um ativo que ele está se movimentando, ele está disposto a atualizar e ele não tem um risco de se tornar obsoleto ao longo do tempo, do que um ativo que ele pensa que ele já está pronto. Eu acho que nenhum ativo hoje no mercado de cripto está pronto e eu acho que a gente tem que ter isso em mente e saber lidar com as atualizações dessa forma, entendendo o que elas de fato mudam nesses projetos e não criando expectativas acima da média, mas também não especulando coisas que não façam sentido. Com certeza. E você, Orlando, conta pra mim, o que você está fazendo nesse momento do mercado? Você está olhando, tô comprando, tô fazendo DCAzinho, já comprei, pô, quando chegar ali perto do emerge, vou tirar o que eu tenho em Ether. Como você está olhando para esse cenário agora, o Orlando investidor? Legal, legal. Eu não gosto tanto de falar do Orlando, que eu sempre falo, né, que o meu foco é 100% alinhado com os nossos clientes aqui da Mercúrios Cripto, né. Hoje eu represento, né, a Mercúrios Research na parte, né, da holding Mercúrios Cripto, mas felizmente essa semana, né, a gente teve uma notícia super boa, né, que a gente está abrindo o mercado, que a gente vai abrir a nossa área de Asset Manager. No caso aí, eu não posso falar mais tanta coisa porque eu não faço parte da área, né? Tem essa divisão, é super importante ter essa divisão, até por, enfim, todas as questões regulatórias, etc., que a gente visa sempre seguir a risca. Mas o ponto que eu acho legal de falar disso é sobre, bem, como a Mercúrio está vendo isso, né? Porque, pelo menos, meu portfólio pessoal, ele é extremamente de acordo com o da Mercúrio, porque eu acho que é o mais justo e o mais transparente com os Claro. nossos clientes. E aí, falando sobre o Mercúrios, a nossa leitura é que a gente está num momento de ciclo de mercado muito bom. A gente passou Uhum. por um ciclo excelente de mercado, 2020, 2021 foi um ciclo excelente. A gente, em 2021, tivemos a entrada de 37 bilhões de dólares em Venture Capital, que foi o Uhum. maior valor da história do mercado de cripto. Se a gente somar todos os valores anteriores de todos os anos anteriores, a gente não chega aos 37 bilhões de dólares que entraram no mercado de cripto em Venture Capital no último ano. E a gente também dobrou o número de desenvolvedores no mercado de cripto, no mercado de Web 3.0. É, Sim. basicamente, a gente tem as duas combinações mais interessantes do mundo, que são pessoas altamente capacitadas, bem capitalizadas para desenvolver soluções interessantes. E Uhum. nesse contexto, eu vejo que o Ethereum está sendo um dos líderes desse contexto, está se desenvolvendo, está criando aplicações que serão essenciais para o próximo ciclo de alta.
Então, a gente passou, né, ali em outubro, novembro do ano passado, num processo de redução de risco, e agora, ao longo desse ciclo de baixa, né, dessa queda, a gente estava assumindo mais risco, né? Desde ali do crash da Terra Luna, a gente começou a assumir mais risco no mercado, e a gente voltou a se posicionar mais em algumas altcoins que a gente vê muito, muito potencial, que estão bem fundamentadas, estão bem capitalizadas, estão bem estruturadas. Ether hoje é uma dessas posições, então a gente está bem, bem otimista. E aí, falando do ponto de vista de perspectiva, né, sempre longo prazo, hoje a gente tem uma tese muito forte que o Ethereum irá superar o Bitcoin em valor de mercado muito em breve, e que essas atualizações, essa estrutura do Demerge apenas confirma um pouco da nossa tese nesse aspecto. Bom demais. E, gente, lembrando que o valor de mercado não é preço, tá? Então, são Sim, coisas sim. diferentes, é importante. Senão o pessoal, nossa, mas vai lá, tá? Vai superar o preço do Bitcoin. Não, isso, calma. Né? Mas o valor de mercado tem um grande potencial, super concordo com você. Orlando, só agradecer por essa super aula. Para mim foi uma super aula. Eu tenho certeza para todo mundo que está acompanhando, ouvindo ou assistindo a gente. Também foi uma aula, tirou várias dúvidas, né? O pessoal botar o pé no chão, ter a consciência de que, beleza, vai ter atualização agora em menos de um mês, mas ela não acaba por aí. Outras coisas vão acontecer, então fica atento. Mercúrio tem um conteúdo muito bom, então já sigam a Mercúrio, sigam o Orlando, não tem nem o que falar, né? Tipo, não tem nem, vocês já escutaram ele falando aqui, então é sensacional. Um conteúdo muito bom, muito. Meu Deus do céu, sensacional mesmo, Orlando. Eu que Então, agradeço o só. espaço. Para mim é um super prazer conversar com você, Flávia. E, enfim, para quem quiser, tiver qualquer outra dúvida aqui, a gente sempre, da nossa parte da Mercúrio, a gente super à disposição de tentar sanar, né, e trazer de forma um pouco mais clara, né, todo esse universo de cripto que a gente sabe que é um pouquinho mais complexo que a média. Enfim, prazer aí conversar com todo mundo, e obrigado aí também a atenção de todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada, Orlando. Obrigada, pessoal. Semana que vem, lembrando que tem mais podcast aqui para vocês. E todos os dias, 9h30 da manhã, a gente está no YouTube aí fazendo live, atualização do mercado, notícias, tudo que vocês querem saber sobre o mercado cripto. Espero vocês, espero que tenham gostado também. Orlando, muito obrigada novamente. Até, gente. Tchau, tchau.